Bom, a gente vai dar início então à nossa disciplina de citologia. Nessa aula introdutória, a gente vai discutir a respeito da origem da célula e, consequentemente, da origem da vida. Para tratar a respeito da descoberta da célula, a gente também vai entrar um pouquinho dentro da microscopia, porque o advento e evolução dos microscópios foi fundamental para a descoberta dessa pequena partícula que a gente chama de célula. Eu vou pedir para vocês não se atentarem a falhas técnicas e ruídos de fundo, porque essa é uma primeira tentativa de uma nova metodologia de ensino. Bom, sempre que eu inicio a disciplina de citologia, eu coloco uma. O que vocês veem nessa pintura? O que vocês enxergam? E daí vocês vão me dizer que vocês enxergam a imagem de uma égua acompanhada com seu potrinho, ou seja, o todo, né, o macroscópico. Aí eu peço para vocês se aproximarem desse quadro. Quando vocês se aproximam desse quadro, vocês notam que na realidade essa imagem ela é constituída por diversas pequenas pinceladas que constituem o todo. E o organismo humano, animal e vegetal, em especial dos pluricelulares, é constituído dessa forma. A imagem que a gente vê do corpo, ela é uma imagem macroscópica, mas que na realidade é constituída por pequenas partículas, unidades menores, que no caso a gente chama de células. Então, gente, o corpo, vamos tratar do corpo animal, tá? Ele é constituído por pequenas unidades morfológicas e funcionais. Essas unidades com funções específicas e similares, elas se associam entre si e interagem com uma matriz extracelular formando os tecidos. Um conjunto de tecidos com função similar formam os órgãos e órgãos com funções complementares constituem os sistemas. Então, o corpo animal ele é constituído por diversos sistemas. A gente tem sistema esquelético, sistema muscular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso. Cada sistema ele vai ser constituído por órgãos com funções específicas e complementares. Esses órgãos constituídos por tecidos, que são constituídos por células com funções específicas que se comunicam entre si e interagem com sua matriz extracelular. Tá ok? Então, nesse slide aqui, só exemplificando, né, os diferentes tipos de tecidos e células que tem no organismo. Aqui a gente tomou como exemplo o fígado. Então, o fígado ele é um órgão que integra o sistema digestório. Então, o fígado ele é a imagem macroscópica. Se a gente pegar um pedacinho desse fígado e colocar no microscópio, a gente vai notar que ele é constituído por pequenas unidades, né? Que são as células que no fígado recebem o nome de hepatócitos. Esses hepatócitos vão ser similares entre si e a gente vai notar que eles têm uma comunicação entre eles e o conjunto desses hepatócitos associados com sua matriz extracelular vão formar o tecido hepático. O conjunto do tecido hepático forma então o fígado. E esse fígado integra um sistema, no caso o sistema digestório. Nessa imagem aqui de baixo do slide, está representado todos os sistemas que existem no corpo humano e no corpo animal. Tá, aí eu pergunto para vocês, o que de fato vocês sabem sobre célula? O que é uma célula? Como que ela é constituída? Como que ela se origina? Quais são os diferentes tipos, né, celulares? Para que serve? Qual que é a função? Qual que é a importância? Todo ser vivo realmente é constituído por célula? Como que essas células foram descobertas? Então é isso que eu quero que a gente consiga responder no início agora da disciplina de citologia. Bom, mas o que é citologia, né? Se a gente for pegar a etimologia da palavra e destrinchar, a gente vai ter que logos significa estudo, quito significa célula. Então, citologia nada mais é do que o estudo da célula. É a ciência que vai estudar morfologia, ou seja, estrutura e composição, além da fisiologia, ou seja, a função das células. O desenvolvimento, né, essa ciência, ela só foi possível graças ao advento e evolução de equipamentos específicos, conhecidos como microscópios, que permitiram a visualização dessas partículas pequenas, que são as células, que são invisíveis a olho nu. Então, a microscopia e a citologia caminham juntas. Tá, aí eu vou perguntar para vocês, mas para que saber sobre célula? O que citologia vai ser importante na minha vida dentro de um curso de ciências agrárias ou dentro de um curso de biológicas, né? Para que conhecer estrutura e função celular? Bom,
É extremamente importante a gente conhecer a estrutura básica e a fisiologia básica da célula, porque sabendo o que é a normalidade de uma célula, da sua funcionalidade, da sua estrutura, a gente consegue entender quando existe um problema naquela estrutura, certo? E daí isso vai permitir o quê? Que a gente consiga desvendar modo de ação de seres patogênicos e, consequentemente, desenvolver medicamentos que vão atuar em estruturas específicas das células daqueles seres patogênicos para impedir que eles causem uma doença. A gente vai conseguir estudar doenças que comprometem a célula e desenvolver medicamentos para tratá-las. O mapeamento genético só foi possível, gente, porque sabia-se da existência da célula e sabia-se que dentro do núcleo da célula existe um material genético e sabia-se como que esse material genético ele é constituído. Tá? Então, isso também, esse conhecimento que dentro da célula existe um núcleo com material genético, que esse material genético se combina no momento da fecundação, possibilitou e vem possibilitando o melhoramento genético e o desenvolvimento de biotécnicas reprodutivas, como clonagem e produção in vitro de embriões. O que é clonagem? A clonagem nada mais é do que pegar um óvulo, um oócito, remover o seu núcleo e no lugar do núcleo daquela célula colocar uma célula somática. Então, vejam a importância de se conhecer a estrutura de uma célula, porque um óvulo nada mais é do que uma célula. E na produção de embrião in vitro, o que a gente faz? A gente manipula gametas, que são células haploides, in vitro. Então, o conhecimento da estrutura e funcionalidade das diferentes células que compõem o organismo é fundamental. Então, gente, qual que é o objetivo da nossa disciplina? Eu brinco, né, que em 1989, eu acho que esse filme nem tem mais disponível, foi lançado um filme chamado Querida, Encolhi as Crianças, onde o pai, querendo desenvolver um equipamento, lança um laser sobre os filhos e eles são encolhidos, e eles ficam pititicos. E eu brinco que o objetivo da citologia é isso, é a gente tentar diminuir de tamanho e mergulhar dentro do corpo animal para conhecer como que esse corpo ele é constituído. Então, a gente vai fazer como se fosse uma viagem dentro do corpo, conhecendo os diferentes tipos de células, como elas se comunicam, como que elas desenvolvem suas atividades. Então, né, o objetivo da disciplina vai ser explorar esse minúsculo mundo da citologia, estudando formato, estrutura, composição e função dos diferentes tipos celulares e organismos vivos. Então, respondendo uma das primeiras questões, né? O que é a célula final? Então, a célula ela é a unidade estrutural e funcional comum a todos os seres vivos. Então, todos os seres vivos são constituídos por células, tá? Mais adiante a gente vai discutir a respeito do vírus, tá? Se ele entra ou não como um ser vivo. Mas, de acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por essa unidade estrutural e funcional que a gente chama de célula. Então, célula ela é a menor porção de matéria viva, capaz do quê? De se desenvolver, de se reproduzir. Portanto, ela é a menor parte de um ser vivo que vai deter todas as propriedades básicas da vida. Se a gente pegar um ser pluricelular, como um animal, a gente sabe, a gente já discutiu que o corpo do animal ele é constituído por diversos sistemas, esses sistemas compostos por órgãos com células com funções específicas. Como que é possível, né, cada parte, cada órgão ser constituído por células com funções específicas? O que acontece é que logo após a fecundação ocorre a formação de um zigoto. Esse zigoto, ele é uma célula totipotente, que tem a capacidade de se diferenciar e dar origem a todas as células do nosso corpo. Conforme ocorre o desenvolvimento embrionário, essas células vão sofrendo especializações que são determinadas por meio de silenciamento ou expressão do material genético que determina que ela se desenvolva ou em neurônio ou em osteócito, que vai ser a célula que vai integrar o sistema ósseo, ou em fibra muscular. Então, essas células, ao longo do desenvolvimento embrionário, sofrem especializações para se diferenciar e poderem desenvolver suas funções específicas. Bom, e quais são os tipos de células que a gente tem na natureza? Então, nós temos dois tipos de seres, os seres
eucariontes e os seres procariontes. Os seres eucariontes são seres mais complexos. Então, esses seres eucariontes, que são constituídos por células eucarióticas, como que são essas células eucarióticas? Elas vão ter um material genético protegido por uma membrana nuclear que a gente chama de carioteca. Então, o DNA ele está protegido lá dentro do núcleo. Além disso, nesses seres, eles vão apresentar dentro dessas células diversas organelas, cada organela com uma função específica, e o seu citoplasma vai ser compartimentalizado por um conjunto de endomembranas, tá? Dentre os seres eucariontes, nós temos aqueles que são pluricelulares, como animal e vegetal, e a gente tem os unicelulares, que são os protozoários. E os seres procariontes são os seres mais simples em organização, ou seja, o material genético não encontra-se protegido por uma membrana nuclear. Na realidade, o DNA ele tem uma estrutura mais simples e encontra-se disperso no citoplasma. Além disso, esses seres não têm tantas organelas especializadas como os eucariontes. Nos procariontes, a gente só tem ribossomo como organela, tá? E assim, dentre os procariontes, a gente destaca as bactérias. Mais adiante, a gente vai discutir mais a fundo as características específicas, né, de cada um desses tipos de células, célula eucariótica e procariótica. E daí, que a gente já discutiu, né, já fez uma introdução sobre citologia, agora vem uma outra questão. Mas de onde as células se originam? Mas como que tudo isso começou? Como que surgiu a vida? Então, assim, quando a gente fala de origem e descoberta da célula, automaticamente a gente está falando de origem e descoberta da vida, porque a gente acabou de dizer que a célula ela é a menor porção de matéria viva, que detém todas as propriedades básicas para a vida, né? Então, falar de origem da célula, de descoberta da célula, é também falar de origem da vida. Então, a partir de agora, nas cenas dos próximos capítulos, a gente vai discutir as teorias, né, que tratam a respeito da origem da vida. Quando a gente fala de origem da vida, eu quero que vocês tenham em mente que no meio científico existem várias teorias, né, várias vertentes, várias ideias que são defendidas e debatidas por diversos pesquisadores. Então, o meu objetivo aqui é apresentar para vocês as diferentes teorias que existem sobre origem do universo, origem da vida, né, descoberta da célula e evolução dos seres vivos. Então, essas pesquisas, essas ideias, elas correm paralelamente, cada pesquisador defendendo e estudando as suas ideias. Então, eu vou apresentar, a partir de agora, essas teorias para vocês.